O som da sirene cortava o ar, ecoando pelas ruas escuras de uma cidade que nunca dormia. A policial Lisa Almeida, uma mulher branca e dedicada ao seu trabalho, viu o homem sair de um beco mal iluminado. Seus instintos apitaram como sempre. Ele tinha a pele escura, roupas gastas, e segurava algo que brilhava sob a luz fraca dos postes. Esse é o ladrão, pensou. Sem hesitar, ela acelerou em sua direção, o coração martelando no peito, enquanto a adrenalina tomava conta de cada movimento. O que Lisa não sabia era que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Lisa não hesitava. Quando se tratava de manter as ruas seguras, ela confiava em seus instintos treinados. E naquele momento, o instinto dizia que aquele homem tinha algo a esconder. O rádio da viatura estalava com pedidos de reforço de outros cantos da cidade, mas ela ignorou. Eu consigo lidar com isso sozinha, pensou. Enquanto se aproximava, ela viu o homem se virar, os olhos arregalados de surpresa ao ver a viatura. Mas não correu. Porque não estava correndo. O homem, cujo nome era Davi, sabia que não podia se dar ao luxo de parecer suspeito. Crescerá aprendendo a navegar por um mundo que o julgava antes mesmo de conhecê-lo. Fique calmo, disse a si mesmo, enquanto sentia o suor frio escorrer pelas costas. Ele sabia exatamente o que a policial estava pensando, porque já passará por isso antes. Mas naquele momento, tinha algo mais importante em sua mente, algo que não podia ser explicado tão facilmente. Lisa saiu do carro com a arma pronta, o coração disparado, sentindo o peso da responsabilidade em suas mãos. Mãos na cabeça, ordenou com uma voz firme, tentando mascarar o nervosismo que crescia dentro dela. Davi a encarou, lentamente levantando as mãos, sem falar uma palavra. A tensão entre os dois era palpável. No entanto, havia algo estranho naquele silêncio. Ele não parecia com medo, não se justificava. Apenas esperava. Porque ele não dizia nada. Lisa se perguntava. É só mais um ladrão, repetiu a si mesma. Mas algo estava fora de lugar. Ele estava tão calmo, tão resignado. Quando ela se aproximou, viu o brilho nos olhos dele, uma mistura de tristeza e decepção. Antes que pudesse questionar mais, ela algemou suas mãos e o colocou no banco de trás da viatura, sem deixar de observar cada movimento. Enquanto a viatura rodava em direção à delegacia, o silêncio dentro do carro era sufocante. Lisa, acostumada a criminosos que tentavam se justificar ou gritavam insultos, não sabia como lidar com aquela tranquilidade. O rádio continuava zumbindo, mas sua mente estava em outro lugar, questionando. Quem era ele? Por que ele não resistiu? Uma pequena dúvida começou a se formar, mas ela a afastou. Está tudo bem, fiz meu trabalho, tentou convencer a si mesma. Enquanto isso, Davi fitava o reflexo da cidade pelas grades do banco de trás. Ele pensava em seu pai, um homem negro que passará por situações semelhantes, sempre dizendo: somos julgados antes de qualquer palavra que digamos. A história parecia se repetir, mas ele estava cansado. Não era culpa dela, ele sabia disso. O sistema estava quebrado há muito tempo, e ela também era vítima. Contudo, ele não podia deixar de se sentir traído pelo destino. Quando chegaram à delegacia, Lisa saiu do carro com uma expressão confusa. Algo dentro dela ainda a incomodava, uma voz que não podia mais ignorar. Ela pegou a bolsa de Davi que ele segurava no momento da abordagem, procurando evidências. Ao abrir o zíper, seu coração quase parou. Lá dentro, não havia armas, nem objetos roubados, mas sim um crachá de identificação, de advogado. E o nome no crachá era Davi Almeida. Lisa congelou ao ler o nome no crachá. Almeida, o mesmo sobrenome que o seu. O choque percorreu seu corpo como uma corrente elétrica. Davi a observava de longe, sabendo exatamente o que se passava em sua mente. A revelação era como uma faca, cortando fundo em ambos. Lisa olhava fixamente para o crachá nas suas mãos. O nome Davi Almeida piscava diante de seus olhos como um sinal de alerta. Almeida, como isso é possível? Sua mente começava a juntar peças de um quebra-cabeça que nem sabia que existia. Suas mãos tremiam ao segurar aquele pequeno pedaço de plástico que continha mais do que um nome. Ele carregava a chave para uma verdade há muito enterrada. Davi a observava, sabendo que o choque no rosto da policial não era apenas pelo erro que ela havia cometido. Você não sabia, não é? Disse Davi calmamente, sua voz baixa, mas carregada de uma tristeza profunda. Lisa piscou, como se acordasse de um transe. Saber o quê? Ela perguntou, tentando esconder o nervosismo que crescia dentro dela. Sobre nós, sobre nossas famílias, ele respondeu,
dando um passo à frente. O espaço entre eles parecia diminuir e, ao mesmo tempo, um abismo invisível os separava. Lisa recuou instintivamente, confusa e assustada. Como ele poderia conhecer sua família? O que isso tinha a ver com aquele encontro? Não sei do que você está falando, respondeu ela, tentando manter o controle da situação. Mas algo em seus olhos traía o medo que começava a surgir. Davi suspirou e olhou ao redor, como se as paredes da delegacia estivessem pesadas com segredos há muito guardados. Meu pai era José Almeida, disse ele, o nome saindo de sua boca com um peso que Lisa não podia entender completamente. Ela piscou novamente, o nome soava familiar, mas não sabia por quê. Ele trabalhou com seu pai, continuou Davi, observando o impacto de cada palavra em seu rosto. Eles eram mais do que colegas, Lisa. Eles eram amigos. Até que tudo desmoronou. O coração de Lisa acelerou. Ela sabia muito pouco sobre o passado de seu pai. Ele nunca falava muito de sua vida antes de entrar para a polícia. A única coisa que ela sabia era que, em algum ponto, ele havia cortado laços com várias pessoas, mudando a família para outro estado. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, sua voz vacilando. Meu pai nunca mencionou o seu. Davi deu um sorriso triste, como se já esperasse essa resposta. Claro que não. Eles se desentenderam de forma irreparável. Mas não era só sobre negócios. Tinha algo maior entre eles, algo que foi escondido por anos. Eles compartilhavam um segredo. Ele se aproximou, sem tirar os olhos dela. E agora você está no meio disso, Lisa. Nós estamos no meio disso. Lisa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que ele estava dizendo parecia absurdo, mas havia uma familiaridade perturbadora em suas palavras. Algo que despertava uma memória distante, quase esquecida. Seu pai, sempre tão rígido e fechado, tinha uma expressão em certos momentos, um olhar que ela nunca conseguirá decifrar, até agora. Ela se lembrava vagamente de uma noite, quando era criança, ouvindo seus pais discutindo. Não é seguro manter contato com ele, seu pai dissera, o tom de voz que ela nunca vira antes, cheio de medo. Davi a estudava, sabendo que sua mente estava tentando processar tudo. Eles tinham uma vida dupla, Lisa. E nós somos os herdeiros desse fardo. A revelação parecia pesar no ar, como se uma cortina tivesse sido levantada de uma história que ela nunca soube estar envolvida. O que Davi estava dizendo sobre seus pais? E o que isso significava para ela agora? No fundo de sua mente, uma memória voltou. Um homem negro visitando sua casa quando era pequena. Ela nunca soubera quem ele era, e seus pais pareciam sempre desconfortáveis com aquela visita. Quando perguntara, seu pai apenas dizia, ele não virá mais. Agora, fazia sentido. Esse homem, esse visitante enigmático, era o pai de Davi. O que realmente aconteceu entre nossos pais? Lisa finalmente perguntou, quase com medo da resposta. Davi respirou fundo antes de dizer, foi mais do que apenas uma desavença. Foi traição. Eles faziam parte de algo muito maior. Algo que poderia ter mudado tudo para nós. Mas meu pai pagou o preço por isso. E o seu pai se calou. O som abafado de passos ecoava no pequeno corredor da casa de infância de Lisa. A cada passo, o coração dela batia mais rápido, à medida que se aproximava de uma verdade que nunca imaginou existir. Davi andava ao seu lado, com uma expressão dura, mas havia uma tensão no ar que os unia mais do que os separava. Eles estavam à beira de descobrir tudo, mas Lisa sentia uma pressão crescente no peito, a sensação de que nada jamais seria o mesmo depois daquela noite. Na sala de estar, sobre uma mesa velha de carvalho, os documentos que eles encontraram nas semanas anteriores estavam espalhados. Registros bancários, transações misteriosas, e-mails antigos. Tudo apontava para um segredo que envolvia seu pai e o pai de Davi. Mas a peça final ainda faltava, e Lisa sabia que estava próxima de descobrir quem manipulava tudo isso desde o começo. Quem poderia saber de tudo isso e esconder por tanto tempo? Davi perguntou, quebrando o silêncio. Lisa não tinha uma resposta clara. Mas uma imagem vinha à sua mente, uma pessoa que sempre estava lá, mas nunca parecia envolvida nas grandes decisões da vida de seu pai. Sua mãe. Não pode ser, Lisa murmurou, a mente girando. Desde que seu pai havia morrido, sua mãe, Maria, nunca mencionou nada. Era como se aquela parte do passado simplesmente tivesse desaparecido. E, no entanto, nos últimos dias, Lisa notara uma mudança em sua mãe, pequenos gestos nervosos, olhares desconfiados. Ela sabe de algo. Davi a encarou, surpreso. Sua mãe, você acha que ela...
Lisa balançou a cabeça. Eu não sei o que pensar, mas faz sentido. Ela sempre evitou falar sobre o passado, sobre o tempo que meu pai e o seu trabalharam juntos. Sempre desconversava. Determinada, Lisa pegou o telefone e discou o número da mãe. Maria atendeu depois de poucos toques, e sua voz parecia estranhamente tranquila. Oi, filha. O que houve? Lisa hesitou por um segundo antes de responder. Mãe, precisamos conversar. Agora. A casa de Maria ficava em um bairro tranquilo, longe do caos da cidade. Quando Lisa e Davi chegaram, ela os esperava na porta, com uma expressão que parecia de calma, mas seus olhos mostravam algo diferente, uma sombra de medo. Lisa não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Mãe, sabemos o que aconteceu entre papai e o pai do Davi. Sabemos que eles estavam envolvidos em algo grande. Mas o que ainda não entendemos é como isso foi encoberto por tanto tempo. Você sempre soube, não é? Maria deu um passo para trás, sua respiração acelerando. Lisa, eu não sei do que você está falando, ela respondeu, mas sua voz tremia. Davi, impaciente, deu um passo à frente. Não tente mentir mais. Isso já foi longe demais. Lisa sentiu seu estômago afundar enquanto observava sua mãe. Ela conhecia aquele olhar. Sua mãe estava escondendo algo. Por favor, mãe, apenas me diga a verdade. Maria fechou os olhos, e por um momento, o silêncio foi insuportável. Eu tentei te proteger, Lisa, Maria começou, a voz agora quebrada pela emoção. Eu tentei proteger todos nós. Seu pai fez coisas terríveis. E eu estava lá. Eu sabia de tudo. Ele e o pai de Davi eram amigos, sim, mas se envolveram em negócios sujos, acordos que passaram do limite. Quando as coisas ficaram perigosas, José tentou sair. Mas seu pai, ele não podia deixar isso acontecer. O quê? Lisa sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você sabia o tempo todo. Sabia que meu pai era responsável. Maria balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Seu pai não queria. Ele estava desesperado. Havia tanta pressão. Eles estavam em algo maior do que podiam controlar. Quando José ameaçou expor tudo, foi seu pai quem tomou a decisão de silenciá-lo. Eu sabia que ele não tinha escolha. Era ou nós, ou eles. Eu não queria que isso acontecesse. Davi ficou imóvel, processando o que ouvia. Meu pai foi assassinado, por seu pai. Ele murmurou, incrédulo. Lisa olhou para sua mãe, as palavras de Maria se tornando ecos distantes em sua mente. Era impossível. Como ela poderia não ter percebido isso por tanto tempo? E você ajudou a esconder isso, Lisa disse, sua voz agora cheia de uma raiva silenciosa. Você sabia que tudo isso estava acontecendo, e mesmo assim, deixou que eu seguisse os passos dele, que eu vivesse uma mentira. Eu estava tentando proteger você. Maria gritou, o desespero transparecendo em suas palavras. Eu não queria que você descobrisse. Eu queria que você tivesse uma vida diferente, longe de tudo isso. O silêncio caiu pesado na sala. Davi estava imóvel, os olhos fixos no chão, a mente processando a revelação. Lisa, por outro lado, sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Toda a sua vida havia sido construída sobre uma mentira, e sua mãe, a pessoa em quem mais confiava, era cúmplice de tudo. Eu sinto muito, filha, Maria disse, entre soluços. Eu fiz o que achei que era melhor. Lisa respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções dentro dela. Mas você não protegeu ninguém, ela sussurrou, as lágrimas finalmente caindo. Você apenas enterrou o passado, e ele voltou para nos assombrar. Maria, a mãe de Lisa, sabia de toda a verdade desde o início. Ela havia manipulado os eventos, ajudando a encobrir o crime do marido para proteger sua filha e a reputação da família. No entanto, ao tentar proteger Lisa, ela a mergulhou em uma vida construída sobre mentiras e omissões. O choque de saber que sua mãe foi cúmplice de tudo é a revelação devastadora que desmorona o mundo de Lisa, deixando-a entre a raiva, o perdão e a busca por justiça.